Hashtag 088 Apocalipse, estudando as profecias. Desde os dias de Cipião e Aníbal, nenhuma empresa mais audaz foi tentada do que a de Heráclio para a libertação do império. Explorou o seu perigoso caminho através do Mar Negro. Nas montanhas da Armênia, penetrou no coração da Pérsia. Desafiou os exércitos do grande rei a defender o seu ensanguentado país, e na batalha de Nínive, travada ferozmente desde a madrugada até às 11h28, estandartes, além dos que puderam ser quebrados ou rasgados, foram tomados os persas. A maior parte do exército foi trucidado e os vencedores, ocultando as próprias perdas, passaram a noite no campo. As cidades e palácios da Síria foram abertos pela primeira vez aos romanos. O imperador não se fortaleceu com as conquistas realizadas, e um caminho se abriu, ao mesmo tempo, pelos mesmos meios, para multidões de sarracenos que, como os gafanhotos da mesma região, rapidamente se espalharam pelos impérios persa e romano. Não se podia, ou não se poderia desejar a mais completa ilustração deste fato do que apresentada nas palavras finais do capítulo de Gibon. Apesar de se ter formado sob o estandarte de Heráclio um exército vitorioso, ingênuo esforço, parece mais ter esgotado do que exercitado a sua força. Enquanto o imperador triunfava em Constantinopla ou Jerusalém, uma obscura cidade nos confins da Síria era pilhada pelos sarracenos, que trucidaram algumas tropas que vinham em sua defesa. Ocorrência, aliás, banal, se não tivesse sido o prelúdio de uma revolução poderosa. Esses invasores eram os adeptos de Maomé. Seu frenético valor tinha emergido do deserto. E nos últimos 8 anos do seu reinado, Heráclio deixou arrebatar aos árabes as mesmas províncias que ele tinha conquistado aos persas. O espírito de fraude e entusiasmo, cuja morada não é o céu, foi deixado à solta. Apenas faltava uma chave para abrir o poço do abismo. E essa chave foi a queda de Cosroe. Ele havia rasgado, com desprezo, a carta de um obscuro cidadão de Meca. Mas quando do seu fastígio de glória desceu para a torre de trevas, que nenhum olho podia penetrar, o nome Cosroe tinha de passar, depressa, ao esquecimento diante do nome de Maomé. O crescente parecia aguardar apenas a queda da estrela para se levantar. Cosroe, depois do seu completo fracasso e perda do império, foi assassinado no ano de 628. Em 629, é assinalado pela conquista, este ano é assinalado pela conquista da Arábia e pela primeira guerra dos maometanos contra o Império Romano. Abre aspas, é o quinto anjo, e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que cai do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e caiu na terra. Quando se exauriu a força do Império Romano e o grande rei do Oriente caiu morto na sua torre de trevas, a pilhagem de uma obscura cidade dos confins da Síria foi prelúdio de uma poderosa revolução. Os invasores eram os adeptos de Maomé.
seu frenético valor tinha subido do deserto. Este poço do abismo, original grego, pode se referir a qualquer lugar devastado, inculto e solitário. Aplicar-se-á à terra no seu originário estado de caos, como vemos em Moisés, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Nesse caso, pode-se, com propriedade, se referir às desconhecidas planícies do deserto da Arábia, de cujos confins irromperam as hordas dos sarracenos como nuvens de gafanhotos. E a queda de Cosrói, o rei da Pérsia, pode bem ser representada como a abertura do poço do abismo, no sentido de ter preparado os caminhos para os homens de Maomé. No Apocalipse, versículo 2, ainda do capítulo 9, e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço se escureceu o sol e também o ar. Já temos umas explicações já sobre essas palavras, sol, né? Agora vamos entrar sobre o fumo. Né? Nesse período aí, né, já vimos um pouquinho atrás sobre o que significa o sol, as estrelas, a lua, né? Já vimos quem são eles. Como os nocivos, isso para aquela época, para aquele período, tá? Porque o Apocalipse se repete periodicamente, tempos em tempos, até o ciclo final, que é o da sétima trombeta, e onde está também a sétima igreja. Né? Bom, como os nocivos e até mortais vapores dos ventos, em particular os do sudeste, que se espalham na Arábia, o maometanismo, nos seus primeiros tempos de violência, espalhou-se aí o seu poder. Levantou-se tão rapidamente, se espalhou tanto como o fumo que se levanta de um poço, como o fumo de uma grande fornalha. É este um adequado símbolo de Maomé. Uma fornalha em si mesma, comparada com a fonte de luz do Evangelho de Jesus. Aliás, qualquer doutrina é fumo de fornalha, perto da doutrina do Mestre Jesus. Qualquer religião, não analisada à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros quanto eu vos amei, não passa de um fumo de fornalha. Se vocês analisarem as duas doutrinas, você vai ver que a doutrina de Jesus é só amor. Não há outra. Não há nada de perseguição, de fazer o mal a ninguém. A não ser aqueles que infringem as leis de Deus. Não matar e mata. Não fazer aquelas outras coisas todas dos 10 mandamentos. Né? Então, toda doutrina, por mais pura que seja, é fumo de fornalha, perto da luz divina do Evangelho de Jesus e agora do Apocalipse, mais que nunca, a luz do novo mandamento. Portanto, cumpriu-se mais uma vez a profecia. Abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço com o fumo de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Infelizmente, tudo que os homens fazem acaba sendo este fumo de fornalha, escurecendo o sol e o ar, porque dos homens não sai nada perfeito. Basta ver, depois de ter construído tantas riquezas, tanta fortuna, estão aí gastando tudo com guerra. Bilhões, trilhões, para matar o semelhante. Esta é a humanidade que está aí, que vai tudo se calcinada.